Eu e meu novo noivo anunciamos o noivado após 3 anos de namoro. Não sei como lidar com a reação inesperada da família. Um pouco de contexto, nós dois moramos no Canadá, toda a família do Frank está aqui também, mas além da minha mãe, meu pai faleceu há alguns anos, todos os meus parentes ainda vivem no país de onde minha família emigrou. Conheci todos os parentes dele, sou bastante próxima, eles são todos muito simpáticos. Alguns parentes dos dois lados da minha família conheceram o Frank quando vieram nos visitar e quando estiveram aqui para o funeral do meu pai. Há uma barreira linguística entre eles e o Frank, mas ele sempre foi educado e gentil. Felizmente, com o fim de semana da Páscoa conseguimos contar para a maioria das nossas famílias que vivem no Canadá pessoalmente antes de postar online. Recebemos uma reação calorosa dos pais dele e de ambos os lados da família dele. Foi tudo muito bonito. Antes de postar nas redes sociais enviei uma mensagem aos meus parentes no exterior através de chats em grupo com a notícia e uma foto nossa sorrindo juntos com o champanhe e o anel. Dos meus parentes paternos recebi muitas felicitações e bons desejos. E quando postei no Facebook alguns deles comentaram novamente com felicitações. Antes de meu pai falecer, ele passou muito tempo no hospital e fez questão de dizer que Frank deveria visitá-lo como um dos nossos mesmo quando meu pai não queria mais visitas. Frank odeia hospitais, mas passou muito tempo visitando meu pai. Ver que meus parentes paternos aceitaram o Frank foi um lembrete agradável de como meu pai era amoroso e de como ele estaria feliz por nós. Agora o problema, a reação que recebi da maioria dos meus parentes maternos, incluindo minha mãe, me surpreendeu e perturbou. Nós a vimos na segunda-feira de Páscoa e anunciamos com entusiasmo. Ela pareceu quase suspeita e perguntou quais eram nossos planos para o futuro antes de dar 2 apertos de mão meio robóticos e dizer parabéns. Depois ela nos sentou e perguntou como isso afetaria nossos futuros educacionais. Ela até me puxou de lado para falar sobre seguro de vida e testamentos, dizendo que, com quem quer que eu me case, ela quer garantir uma boa vida para mim e meus futuros netos, e não quaisquer enteados. Ela alertou explicitamente contra deixar dinheiro para o Frank ou compartilhar meus recursos com ele porque... E se você perder a vida e ele se casar novamente e tiver filhos com a nova esposa? Ela gastará todo o dinheiro e ele não se importará com seus filhos. Não é a primeira vez que ela basicamente me aconselha a assumir que todos, inclusive meu futuro marido, são apenas interesseiros e que eu não posso confiar em ninguém, exceto na família de sangue. Acho isso ridículo e muito deprimente. Disse a ela sem rodeios que sabia exatamente com quem ia me casar, então ela poderia parar com o papo de hipotético com quem quer que eu me case. E mais, que ele não era o tipo de pessoa que abandonaria nossos filhos só porque eu morri. Ela insistiu que estava dando um conselho prático e realista, então eu apenas mudei de assunto. No chat em grupo dos meus parentes maternos, apenas 3 deles responderam. São 9 pessoas no chat, incluindo eu. Um primo chamado Léo enviou um emoji de choque, e uma tia disse: o mais importante, não deixe isso afetar seus estudos. Não sabia nem como responder a isso, então apenas enviei. Com o apoio do Frank, tudo tem sido melhor na minha vida, incluindo meus estudos. Léo apenas disse: ah é. Parei de responder depois disso pois achei as reações deles muito bizarras e dolorosas. Outro primo meu Dan, se manifestou para dizer que Frank é um cara de sorte e nos parabenizou, o que foi legal e eu agradeci, mas depois disso foi silêncio total por um dia inteiro. Enviei uma mensagem para o Dan em particular para perguntar se eu escrevi ou disse algo errado, e ele disse que não tem ideia. Sou muito grata por todas as reações positivas que recebemos, tanto da família do Frank quanto dos meus parentes paternos, assim como de nossos amigos e comunidade, mas não posso deixar de me sentir abalada com a reação da minha mãe e a resposta dos meus parentes maternos. Não entendo a fixação nos meus estudos. Além do fato de que já me formei na universidade e estou me candidatando ativamente a escolas de medicina enquanto trabalho em tempo integral. Nunca fui do tipo que gera preocupação com meus estudos acadêmicos e o Frank é literalmente a pessoa mais solidária em relação à minha escolaridade. Ele cuidou de mim durante minha tese de graduação. Ajudou a revisar minhas candidaturas para medicina e sempre celebrou meus sucessos. Ele cuida muito bem de mim e me eleva muito. Não sei, acho que gostaria de entender por que eles estão reagindo assim. Estou chocada e não tenho ideia de como lidar com eles sendo tão estranhamente hostis em relação ao meu noivado. Realmente pensei que ficariam animados. Porque bem, é assim que as pessoas geralmente reagem, não é? O que eu faço? Atualização. Ainda estou meio incrédula, mas tive a chance de conversar com uma das minhas tias maternas. Pensei que ela tinha me ligado e liguei de volta. Acabou que foi uma chamada acidental, mas já que eu a tinha na linha, decidi perguntar a perspectiva dela. Não vou entrar em detalhes da conversa, mas basicamente parece se resumir a algumas coisas. Primeiro, por causa da distância e da barreira linguística, nenhum deles conhece muito bem o Frank. Então eles se baseiam principalmente no que lhes é dito sobre ele. Parece que minha mãe tem falado dele de maneira desfavorável, e no geral,
pintado como não bom o suficiente. Uma coisa estranha na qual eles parecem ter se fixado é que ele não tem carteira de motorista completa. Eu também não. Tenho uma carteira de motorista nova. Ele tem uma de aprendiz. Nenhum de nós tem carro e o transporte público é decente em nossa cidade. Então tirar a carteira completa nunca foi uma prioridade. Parece, no entanto, que entre isso e ele ainda não estar no mercado de trabalho em tempo integral, minha mãe não pensa muito na capacidade dele de prover e desaprova, apesar de dizer na minha cara que vai amar quem eu amar. Eles veem apenas a desaprovação da minha mãe e nada do quanto ele trabalha duro, o quanto é doce, criativo, engraçado e etc. Então, se eu for mudar a opinião deles, já estou começando com desvantagem e fazendo controle de danos. E segunda coisa, eles parecem pensar que eu ainda sou uma criança. Minha tia estava dizendo como eu ainda sou jovem e tudo mais. Apontei que estava prestes a fazer 25 anos e ela até se surpreendeu ao perceber isso. Ela também perguntou sobre muitas coisas. O que planejamos para o futuro? Se falamos sobre ter filhos, que tipo de estilo de vida queremos? Coisas básicas que qualquer pessoa com um mínimo de previsão discutiria antes de um noivado. Obviamente eu tinha respostas para todas as perguntas dela, e ela quase pareceu surpresa que eu nunca tive que dizer nunca falamos sobre isso ou não sei. Ela acabou dizendo que eu sou uma pessoa adulta que pode tomar suas próprias decisões e que apenas me desejo melhor. Também falamos um pouco sobre minha mãe, e a conversa meio que terminou aí. Já se passaram alguns dias, e no fim das contas, acho que estou apenas com raiva e tristeza. Sei que nem eu nem o Frank estamos em nossos objetivos de vida ainda e ainda temos muito que crescer, mas me sinto super desrespeitada e subestimada. Estou irritada que minha mãe afirme querer apenas a minha felicidade e que ela amara quem eu amasse. E então falar mal do homem que eu amo e que tem sido um parceiro incrivelmente solidário para mim. Ela continua dizendo que quer um melhor relacionamento comigo, mas honestamente, estou começando a ver que não é verdade. Na realidade, ela quer um melhor relacionamento com quem ela quer que eu seja, não com quem eu realmente sou. E para ser justa, acho que sinto mesmo, eu adoraria um melhor relacionamento com minha mãe. Se ela fosse mais genuinamente solidária e menos julgadora e não pensasse que sua perspectiva é a verdade objetiva tanto assim. Enfim, eu ainda vou me casar e estou super feliz com isso. Meu futuro marido é um cara ótimo que me faz muito feliz. Se alguém não consegue se sentir genuinamente feliz por nós, pode muito bem se retirar. Próximo relato. Como posso ser menos intimidadora? Há um homem de quem gosto e não quero assustá-lo. Cometi um grande erro ao crescer e conscientemente nunca namorei no ensino médio ou na universidade. Fui para a faculdade de medicina e nunca tive tempo. Então qualquer relacionamento que tive foi muito casual. Só perdi a virgindade aos 25 anos e nos anos seguintes tive apenas 2 parceiros. E poucas vezes fomos aos finalmentes. Percebi que estava em uma fase ruim e após muita reflexão, entendi que parte do meu problema era causado por minhas próprias peculiaridades. Eu vivia uma vida muito regrada e ansiava por um parceiro para compartilhar minha vida. Percebi que seria difícil continuar vivendo assim, então procurei um terapeuta e tomei medidas conscientes para mudar alguns dos meus hábitos. Eu era extremamente meticulosa e super organizada, vivia em um apartamento impecável que nunca estava fora de lugar. Enfim, trabalhei muito em mim mesma, sou razoavelmente inteligente, trabalhadora e me considero bonita. Fui apresentada a alguns colegas para encontros, mas namorar outro médico não foi tão bom, realmente não tinha muito o que conversar, e o pouco que tinha era sobre trabalho. Não posso estar em um relacionamento onde só se fala de trabalho. As tentativas de sair dessa armadilha de conversa não foram bem-sucedidas e os relacionamentos fracassaram. Tentei namoro online, que é exatamente o que as pessoas imaginam. A pessoa que aparece ou é 20 anos mais velha do que na foto ou o indivíduo com quem você conversou na verdade é um persona fictícia que de forma alguma reflete quem são na vida real. Não estou pedindo algo específico, mas algo razoavelmente próximo ao que as pessoas me disseram online. Perdi a fé no namoro online quando uma pessoa apareceu que eu tenho certeza que nem tinha 21 anos e ficou chateado quando duvidei da sua idade e tentou me pedir dinheiro. O melhor que encontrei recentemente foi um homem, George, que era um sujeito legal. Saímos em vários encontros. Ele era muito quieto e reservado. Ele não gostava muito de conversa fiada, mas era um cavalheiro e muito encantador. Ele tinha mais ou menos a minha idade e parecia ser bastante normal. Saímos várias vezes, mas um dia ele simplesmente não apareceu e me ignorou completamente. Enviei uma mensagem perguntando o que aconteceu e por que ele não apareceu. Ele não respondeu por um tempo até que aleatoriamente me enviou uma mensagem de desculpas dizendo que eu era muito intimidadora. Isso é algo que já ouvi antes. As pessoas acham que não vou me interessar por elas porque moro sozinha ou porque sou médica. Não sei como ser menos intimidadora. Não menosprezo as pessoas intelectualmente. Não sou rude ou condescendente com pessoas de diferentes formações educacionais. Não sou snob ou elitista. Minha pergunta é: como posso ser menos intimidadora? Pergunto porque conheci um homem. Ele é irmão de uma amiga, tem mais ou menos a minha idade, solteiro, engraçado, bem educado, um profissional e temos interesses semelhantes. Ele tem um jeito de fazer você se sentir a única pessoa na sala. Tentei flertar, o que admito não ser muito boa, mas consegui me fazer entender. Ele teve que sair do evento, mas falei com ele e sei que ele estará em um evento esta noite e eu realmente quero causar uma boa impressão e pedir para sair com ele. Espera,
É muito indelicado pedir para um homem sair? É ruim ser direta? De qualquer forma, gosto muito dele e gostaria de passar um tempo com ele para nos conhecermos melhor. Estou muito nervosa e quero causar uma boa impressão e essa questão de ser intimidador está realmente pesando em mim. Atualização. Quero agradecer a todos que escreveram e me deram ótimos conselhos. A maioria me deu dicas de namoro, mas a mensagem principal foi tentar não mudar quem eu sou. Esse conselho não poderia ser mais acertado. Sexta-feira foi a comemoração de aniversário de um amigo. Meu amigo estava trazendo o irmão que acabou de retornar à região e eu confirmei que ele estava solteiro. Quero dizer que um usuário nos comentários estava completamente certo. Eu pensei que sabia tudo sobre namoro, mas ainda tinha muito que aprender. Em alguns aspectos ainda me sinto uma adolescente nesse quesito. Por exemplo, estávamos conversando em grupo. As pessoas brincavam e eu era levemente provocada, o que me fez pensar que havia um sinal de não, obrigada, não avance, entre o novo cara e eu. Fiz um comentário para um amigo que apontou que geralmente significa o oposto. Eu realmente não sabia quais eram os sinais. Não sabia quando beijar ou recuar, e não tinha certeza de como pedir um encontro. De qualquer forma, as coisas correram muito bem na sexta-feira, então não é um grande problema. Depois do jantar ficamos para beber e ele especificamente me convidou para sentar ao lado dele. Foi absolutamente mágico. Eu me diverti muito. Conversamos até muito tarde da noite. Em vez de me sentir intimidada, eu o achei mais intimidador do que qualquer coisa. Ele é muito inteligente, bem educado, elegante e bem educado. Temos interesses semelhantes, mas também foi ótimo conhecer um cara que tem seus próprios interesses e paixões e que é tão comprometido com coisas como aprendizado quanto eu. Ele é tão charmoso e engraçado que me peguei rindo até de coisas que normalmente não me chamariam a atenção. Ele fez planos com sua irmã e a família dela para o dia seguinte e me convidou para ir com eles. Sua irmã gentilmente me disse para dar um jeito de sair do trabalho e ir, pois ele estava muito interessado em mim. Mandei mensagens frenéticas para os colegas para ver se eles trocariam de turno comigo, uma atitude terrível, mas eu realmente queria ir. Felizmente alguém realmente queria o turno, então eu estava livre. Passamos a manhã e o início da tarde com a irmã dele e a família, e depois eles foram para casa para a soneca das crianças. Então o novo cara e eu saímos. Passamos o resto do dia juntos caminhando, beliscando lanches e nos divertindo. Eu estava planejando o que fazer para convidá-lo para sair e me mostrar interessada, mas ele mesmo me convidou e vamos ter um encontro de verdade nesta sexta-feira. Temos conversado por mensagem e ele continua me provocando gentilmente. Cometi uma gafe e perguntei se deveríamos dividir a conta, e ele respondeu com uma piada dizendo que era um convite dele para eu não me preocupar. Ele está usando isso como material para suas piadas. Agora vejo como não namorar me deixou um pouco descompassada em relação às outras pessoas da minha idade. Também me mostrou que não preciso mudar para ser notada ou conhecer alguém. É a primeira vez que me sinto bem com relação a namorar e não tentando encontrar uma maneira de garantir que os pontos negativos superem os positivos. Ele é muito fácil de conversar e pelo que sei outros me disseram. É uma pessoa muito tranquila, o que é bom porque posso ficar estressada e tensa com muita facilidade. No geral estou me sentindo muito bem. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.